Se você vivesse nos tempos bíblicos, é provável que estivesse sob a autoridade de um rei. E muitos desses reis alegavam ser deuses. Eles até se chamavam de imagem de Deus. O que significa que tinham autoridade para ordenar às pessoas o que deveriam fazer. E podiam definir o bem e o mal. E faziam estátuas de si mesmos, que em hebraico eram chamadas de Tselem, geralmente traduzido como ídolo ou imagem. Mas Israel não via os seus reis como deuses. Na verdade, eles nunca deveriam fazer imagens de Deus. Exatamente. E isso era uma exceção naquele tempo e cultura. A raiz disso estava em sua crença de que você não pode reduzir o Deus Criador a nada na criação. Mas tem outro motivo. As pessoas não devem fazer imagens de Deus porque Deus já fez imagens de si mesmo. Quando ele fez isso? Bem, vamos à primeira página da Bíblia. A primeira pessoa que encontramos é Deus. É Ele que tem autoridade sobre toda a criação. Ele fala e a criação obedece, e define o que é bom e o que não é. Em outras palavras, só Ele é rei. Mas, para surpresa de todos, Ele cria os humanos e diz que eles são a sua obra-prima, e o chama de imagem de Deus. Então ele dá autoridade aos homens para governar? É isso que ele diz depois. Ele manda os humanos dominarem e governarem a terra. Então, essa tarefa que antes pertencia apenas aos reis, na Bíblia é a tarefa de cada ser humano. Essa foi uma declaração revolucionária naquele tempo, porque todos são chamados a governar e participar do projeto humano. O que isso significa? Como a gente deveria governar a terra? A imagem de Gênesis é a de um jardim. Jardinagem? Isso, jardinagem. Eles governam cultivando e aproveitando todo o potencial bruto da terra, para então criar algo novo a partir dela. Produzindo comida uns para os outros? Sim, mas também inclui formar famílias, que depois viram vizinhanças. Criar comunidades onde as pessoas trabalham e cuidam umas das outras, erguendo cidades que vão se expandir e assim por diante. Então governar é o que fazemos no dia a dia com nosso trabalho e criatividade. Sim, conduzimos o mundo. E essa é a tarefa sagrada da humanidade. Tudo isso parece muito legal. E os humanos já projetaram coisas ótimas. Mas também criamos coisas que causam muito sofrimento e injustiça. Então, talvez governar não seja o nosso ponto forte. A Bíblia trata disso. Em Gênesis, o que acontece é que Deus dá aos humanos uma escolha de como eles vão governar. Será que eles vão usar a autoridade para beneficiar os outros, que é como Deus define o bem? Ou vão se afastar e definir o bem e o mal sozinhos, usando a autoridade para benefício próprio? E na história eles escolhem definir o bem e o mal do jeito deles. E é assim que a Bíblia apresenta a condição humana. Às vezes realizamos coisas maravilhosas, mas com a mesma frequência, apesar das melhores intenções, agimos de forma egoísta e espalhamos o mal pelo mundo. Então nós estamos sendo governantes medíocres que bagunçam tudo. Mas esse não é o fim da história. A Bíblia continua e afirma que tudo isso foi resolvido quando Deus se uniu à humanidade por meio de Jesus. E ele mostrou como é governar de verdade como humano. Então como é? Bem, Jesus governou servindo e buscando o melhor para os outros, se colocando abaixo deles e amando não só amigos, mas também inimigos. Não é assim que governam por aí. Mas Jesus não fez só isso. Ele enfrentou as consequências de todo o mal e morte que criamos com nossa forma errada de governar. E ele sofreu por isso, deixando que elas o matem. Então, quando os escritores do Novo Testamento olham para a ressurreição de Jesus, eles veem um futuro novo se abrindo para toda a humanidade. Jesus é o novo modelo de ser humano. É por isso que eles dizem que Jesus é a imagem de Deus, ou o novo humano. Mas não é só isso. Eles acreditavam que a vida e poder divinos de Jesus agora estão disponíveis para nos curar e transformar, se tornando nossa vida e poder. Muito bom. Mas como é isso na realidade? Na prática, o apóstolo Paulo diz que é como se as pessoas ficassem cheias da presença e do Espírito de Jesus. Cheios de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, integridade, mansidão e domínio próprio. Ele diz que essa é a nova humanidade que Deus quer criar em nós, para sermos pessoas que trazem a imagem de Deus restaurada, pessoas que vão levar o projeto humano adiante. E é assim que a história da Bíblia termina. Um mundo renovado, onde Deus está no trono e seus servos estão ao seu redor.
Mas são eles que governam o mundo novo, conduzindo tudo a um novo e desconhecido território. E Jesus é aquele que os cura e os guia.